Sabora, bibule, Onde de diabos? Às vezes, o estudante, ele chega na graduação e ele diz o seguinte: não, eu estou estudando isso aqui só para cumprir tabela. E não é. Olha, a discussão, os estudos que são feitos para montar uma grade curricular de um curso, vocês nem queiram saber. É muita briga, é muita confusão, é muito vai e vem, né? Disputa de poder, é disputa política, disputa educacional, a observação da realidade. Muita pesquisa é feita antes, demanda de mercado. Então, assim, não se deve desconsiderar nada que se vê na graduação, porque tudo aquilo ali foi didaticamente pensado, milimetricamente organizado. Tudo tá ali por um motivo, né? Exatamente. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Oi, gente. A gente está se reunindo hoje com o professor William Breno para falar sobre a disciplina do primeiro período do curso de BTI, que é Práticas de Leitura e Escrita em Português 1. Para a gente conhecer um pouco de como é a disciplina, né? Porque o pessoal chega em BTI, assim, esperando ver um monte de cálculo, programação e tal, e se depara com algumas disciplinas que não são bem isso, principalmente nesse ciclo básico, né? E chama minha atenção. E às vezes o pessoal também fica um pouco desmotivado para pagar essa disciplina. Então, eu queria saber primeiro como é essa disciplina, o que é que a gente vai ver nela. Essa disciplina de PLE, ela é uma adaptação, né, na verdade, para o curso de TI, né, trabalho de língua portuguesa voltado para o curso do bacharelado em tecnologia da informação. E é uma adaptação porque eu acho que mais de 80% da grade de cursos da UFRN, né, existe uma disciplina de língua portuguesa, se não uma, né, duas, ou pelo menos uma, né, nesses cursos. Então, nós estamos respondendo, na verdade, a uma demanda, a uma exigência do próprio Ministério da Educação, que é trabalhar, né, na verdade, tentar, de alguma forma, sanar algumas dificuldades que os estudantes já chegam na universidade com elas, né? E essas dificuldades, obviamente, envolvendo leitura, escrita, né? E fala também, tá? Então, essas disciplinas de língua portuguesa, de maneira geral, não só no BTI, elas têm o intuito, né, de melhorar, de aprimorar as habilidades de escrita, de fala e de leitura dos estudantes, né? A disciplina de PLE1 no curso de TI, ela tem, né, a característica, digamos assim, né, de se voltar um pouco mais para as práticas de linguagem, digamos assim, né, que envolvem leitura, escrita e fala, né, na área acadêmica de TI. Né? Então, o objetivo dela, né, a existência, na verdade, o motivo pelo qual ela existe no curso de TI é para tentar dar conta de uma demanda que existe entre os profissionais da área de TI, né? E isso é, digamos assim, um luxo de quem está entrando no curso de TI de 2013 para cá, né? Porque antes disso não havia essa discussão, né? Não existia essa discussão, pelo menos na UFRN, né? Com língua portuguesa no curso de TI. Né? Então, a disciplina, ela trabalha com a língua materna dos estudantes, né? E trabalha com as práticas que envolvem leitura e escrita, né? Nós não privilegiamos muito a oralidade, a fala, porque, infelizmente, essa é uma disciplina de 30 horas, né, que a gente tem apenas um encontro semanal com os estudantes e muita coisa não dá tempo de ver. Né? Então, a gente privilegia a escrita e a leitura, né, essas duas habilidades, porque nós acreditamos que elas são um pouco mais essenciais, digamos assim, sem querer menosprezar a oralidade. Não é isso, tá? Mas a gente acha que a dificuldade dos alunos em ler e escrever é um pouco maior, né, do que de falar.
Com certeza. Você já falou sobre a importância da disciplina, né, inclusive. Professor, como a gente já sabe, assim que a gente ingressa no curso de VTI, a gente é matriculado automaticamente nessa disciplina de PLE. E o que a gente vai ver nela? A gente é uma das maiores dúvidas do pessoal que acaba ingressando e não sabe bem o que a gente vê na disciplina. Qual o propósito realmente micro e macro dessa disciplina para a gente? O macro, ele deu uma perspectiva, né? Eu já. Assim, agora, exatamente, assim, o conteúdo mesmo que a gente vai ver. Uhum. Pronto. Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim, Dá, tá sim. assim. Tá. Então, na disciplina de PLE1, a gente trabalha orientados para dar conta de 5 sequências textuais, né? Que é a sequência narrativa, a sequência descritiva, a sequência explicativa, a sequência dialogal e a sequência... Agora eu esqueci a quinta. A sequência dialogal e a sequência injuntiva, acho que eu já falei, narrativa, explicativa, descritiva, dialogal e injuntiva. São essas 5 sequências que a gente tenta dar conta, né? Por que a gente tenta dar conta? Porque, de certo modo, a gente parte do pressuposto de que o estudante já chega com essa discussão em nível médio, né? Então, a gente tenta afunilar a discussão dessas sequências para a área acadêmica específica com a qual nós estamos trabalhando, que é a área de TI, né? Mas, além desse conteúdo de sequência textual, né, a gente trabalha com alguns tópicos de gramática, né, especificamente aqueles tópicos que a gente vê que é uma dificuldade maior dos alunos, né, visando melhorar a produção do texto. Então, a gente normalmente trabalha com pontuação, né, a gente trabalha com algumas regras de ortografia, a gente trabalha com uso de conjunções, de preposições, né, alargar, a gente tenta, de alguma forma, alargar o repertório vocabular desses alunos, né, fazendo com que eles entrem em contato com termos e textos da área de TI, mas também de outras áreas, que, afinal de contas, quando eles forem para o mercado de trabalho, eles vão precisar, né, de ter conhecimentos de outras áreas para poder produzir, né, tecnologias adequadas à demanda de várias áreas, né? Afinal de contas, o profissional de TI, ele é solicitado nas mais variadas áreas de produção, né? Então, assim, a gente tenta dar conta dessa demanda. Mas aí, o conteúdo de TI vai girar em torno, né, das práticas de leitura e de escrita, dando conta, né, de textualidade de maneira geral, gêneros textuais, sequências textuais, coesão e coerência, né? E também de práticas de leitura, né? Por exemplo, a gente estuda alguns gêneros que tentam dar conta de ensinar o estudante a como estudar. Então, a gente trabalha com o resumo acadêmico, o resumo como técnica de estudo, né? A gente trabalha com os conhecimentos que são necessários para ler e compreender e produzir bons textos, né? Chaves de leitura. Então, assim, a nossa disciplina do primeiro período, ela vai girar em torno desses conteúdos, né? Que são conteúdos que visam trabalhar com o material que o estudante já tem, né, tentando fazer com que ele evolua e aprimore as suas habilidades de leitura e de escrita. O problema, né, o nó, né, o calcanhar de Aquiles, é que a gente pega umas turmas, né, algumas turmas muito heterogêneas, né, com realidades bastante distintas e numerosas, né? As turmas de PLE são de 80, de 75 alunos, né? E isso dificulta o processo de didatização dos conhecimentos, né? Esse filtro, essa filtragem que a gente faz sobre o modo, sobre as ferramentas, sobre o que levar para a sala de aula, né? Então, assim, a disciplina de PLE basicamente trabalha com essas 5 sequências, dando vazão às necessidades dos estudantes no que diz respeito às habilidades de leitura e de escrita. Uhum. Quer dizer, a disciplina é um jeito de tentar sanar uma deficiência que já vem do ensino básico. Isso, porque, na verdade, né, eu acho que em meados de 2008,
o Ministério da Educação ligou o sinal de alerta para as rejeições de produções na pós-graduação, né? Ou seja, muitos trabalhos, muitos artigos de estudantes que estavam no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, né, eram rejeitados pelos veículos acadêmicos, né, pelas revistas de grande circulação, nacionais e internacionais, eram rejeitados assim em profusão, eram rejeitados à exaustão, né? E principalmente os estudantes da área tecnológica e exata, das áreas de tecnológicas e exatas. Então, eles tinham seus trabalhos rejeitados e descobriu-se, depois de investigar muito, que uma das maiores dificuldades ou um dos maiores motivos para rejeitar esses trabalhos era que não eram bem escritos, né? Ou seja, eles não escreviam bem. E aí, a pesquisa foi avançando, e o MEC chegou, em 2012, ao número de 40% da população universitária da graduação, 40%, foi considerada analfabeto funcional. Né? Meu Deus, é um número muito grande. É um número bem expressivo. E aí, diante desse número, uma das ações seria, né, pautar a discussão de língua portuguesa nos cursos de graduação. Ver quais eram os conhecimentos que esses alunos chegavam, como é que eles escreviam, né? Porque aí é um déficit lá de trás e a universidade ela não pode simplesmente fechar os olhos para isso, né? Porque a universidade ela não é uma ilha. A universidade, por exemplo, foi quem produziu esse profissional que está lá na escola trabalhando com leitura e escrita, né? Então, assim, tudo deve estar interligado. A universidade precisa se preocupar com isso, né? E aí uma das ações foi essa, colocar a língua portuguesa nos cursos. Então, hoje a gente tem medicina, trabalhando disciplina de língua portuguesa, né, química, física. As licenciaturas, todas elas pagam, né, disciplina de língua portuguesa. Né? A gente tem língua portuguesa nas ciências contábeis, na pedagogia, enfim. Porque há uma tentativa da universidade de ajudar os estudantes a melhorar leitura e escrita. E no que diz respeito à área de TI, né, a gente ainda pode contribuir com a ideia do funcionamento sintático das linguagens de programação. E isso só para falar em um ponto, porque a gente tem muita contribuição a dar na área de matemática, né, na área de gestão e negócios, né? Então, toda essa interdisciplinaridade, esses diálogos que a disciplina de PLE pode fazer, eu considero, como professor, diálogos extremamente eficientes para o profissional de TI. Com certeza, né? A gente é um curso de TI, é um curso da área de tecnologia e naturalmente não tem tanto estímulo à leitura, assim, né? Então, isso é necessário. É mais focado na área de programação mesmo, mas o pessoal acaba esquecendo que eles também são profissionais multidisciplinares. Eles têm que ter conhecimento um pouco de cada coisa. Eu vejo que o pessoal muito programar. Programar é a principal finalidade, mas não a única. Eu vejo que o pessoal esquece do resto e foca somente nisso. Aí eu vi também, professor, que você falou um pouquinho do que é a importância e do que é os objetivos. Deu para perceber um pouco na sua fala. E você deixou um pouco explícita a parte da carga horária, mas eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa carga horária que é destinada a essa disciplina, a sua disciplina que é ministrada, para o cumprimento do que é proposto. Atende ou não atende? Que alteração é necessária? Então, a carga horária, a gente considera que ela não é suficiente para a disciplina, para os programas que a gente tem que dar conta, né, os conteúdos, mas, infelizmente, eu digo assim, que a gente faz cortes que são cortes... Eu vou usar essa palavra, mas entendam que eu sou uma pessoa bem dramática, tá? São cortes criminosos, né? Por quê? Porque o know-how de conteúdos, ele é grande, é extenso. Algumas coisas podem ser cortadas, sim, sem nenhum problema, e sem causar grandes prejuízos, até porque a gente está trabalhando com um público que já tem um certo conhecimento, né? Mas a gente precisa fazer cortes muito severos, porque a disciplina ela tem uma carga horária muito pequena, né? Uma disciplina de 30 horas. A disciplina é dividida em 2 unidades. A gente tem apenas 2 aulas por semana, né? Um encontro semanal. Então, assim,
Uma disciplina que a gente poderia trabalhar, por exemplo, exemplos de hackathons, de apresentação de trabalho em evento, né? A gente poderia trabalhar o debate regrado em torno da essencialidade das tecnologias na sociedade, né? Que a gente poderia, inclusive, dar toques naquilo que os alunos vão usar como argumento, como colocar, entoação. Isso a gente não consegue fazer, né? A oralidade ela é totalmente esquecida. E quando a gente vai para a escrita, né, o ideal seria que nós fizéssemos atendimentos individualizados, né, que a gente pegasse o texto desses alunos, de cada um deles, e se sentasse com eles e mostrasse, olha, você pode melhorar teu texto aqui tem tal problema, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas além da disciplina ser muito curta, né, e ser pequena a carga horária, a gente ainda tem a dificuldade de montar monitorias, né, de ter o auxílio de alunos da iniciação científica pesquisando o processo para melhorar, né? Então, assim, a carga horária da disciplina, ela não é suficiente. O que a gente faz, assim, eu diria que é o mínimo do mínimo. E é por isso que eu acredito que a gente consegue atender alguns objetivos, alcançar alguns objetivos, né? Mas objetivos extremamente importantes são deixados de lado por causa do fator tempo mesmo. Né, leituras que os estudantes precisavam fazer, né, conteúdos que a gente precisava abordar, a gente não consegue porque, assim, o tempo não é suficiente. Você tem que implantar a sementinha do incentivo na cabeça dos estudantes. Tipo assim, ó, gente, vão atrás, leiam, procurem. Você tem que fazer um milagre com o tempinho que você tem. E como vocês disseram, os estudantes eles já chegam predispostos a odiar a disciplina. Né? Eu já passei a minha vida inteira estudando português, vim para um curso na área tecnológica, porque não gosto de português, aí chega aqui, sou obrigado, né, a pagar uma disciplina de língua portuguesa. Então, a gente precisa fazer um trabalho assim, meio que de convencimento, né? Convencê-los de que eles precisam, que é uma coisa meio louca, né? Você precisa desenhar, você precisa mostrar para eles que eles precisam daquilo, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que o curso seja eficiente, seja prático, né? Seja didático, né? Então, assim, não é um trabalho fácil, mas a gente está aí fazendo o que pode, né? Tentando dar conta dessa demanda. Para vocês terem uma noção, a gente nós éramos para estar trabalhando com patentes, e a gente não consegue, porque não dá tempo, porque tem muita coisa para fazer. Como o professor falou, o tempo é extremamente curto para a disciplina. Eu creio que nenhuma de 60 horas seria o suficiente para dar conta desse conteúdo, mas... Se tivesse uma de 60 horas, já seria, assim, uma generosidade fantástica, a gente já ia amar, né? Porque tem PLE 2 que a gente pode complementar muita coisa lá, sabe? Não seria o céu, o paraíso, mas já seria, assim, Ave Maria, seria maravilhoso se aumentasse para 60 horas. Mas eu concordo com você, né? 60 horas, ainda assim, a gente teria dificuldade de fazer muitas coisas, né? É verdade. Outra pergunta que a gente tinha aqui para perguntar: que tipos de textos e materiais você gosta de trabalhar em sala? Que tipo de textos, materiais, o que é que você gosta de trazer? Olha, a gente tenta focar na esfera acadêmica, né? Para vocês irem se familiarizando com os gêneros que circulam na universidade, né? Na esfera acadêmica de maneira geral, né? Que circulam, que são produzidos. Então, a gente gosta muito de trabalhar com artigo científico, né? De trabalhar com resumo, né? A gente gosta muito de trabalhar com o currículo Lattes, que é um gênero que vocês produzem, a gente avalia, revisa, vocês ajeitam, né? Isso em PLE1, né? Agora, eu particularmente, eu gosto muito de atiçar, né, a criatividade do ponto de vista estético e literário. Então, vez ou outra, eu levo uma crônica, né, eu levo um conto, eu gosto de ler um conto, às vezes em sala de aula. Eu gosto de comentar sobre as leituras que eu já fiz, sobre as minhas... o meu gosto pessoal de leitura, porque, por incrível que pareça, né, os nossos alunos de TI, eles leem, eles têm o hábito de ler, né? Muitos deles
E muitos deles estão lendo as mesmas coisas que eu li ou estou lendo. Então, assim, eu gosto muito de pegá-los por aí também, né? Porque é uma disciplina que trata de leitura, então não tem como eu fugir desse assunto, né? Então, eu gosto de trabalhar também com exercícios de fixação, né? E aí, quando eu estou trabalhando com aquela parte mais dura da disciplina, né, que é a parte de gramática, a gente leva alguns exercícios bem, né, de repetição, né, de reiteração do conhecimento, que é para o aluno perceber mesmo a função daquilo na vida prática dele enquanto estudante, né? Aí, perpendicularmente falando, né, eu disponho de um material de leitura complementar, que são textos teóricos com uma linguagem mediana, não muito formal, para eles irem lendo em casa e estudando em casa, complementando o que eu estou dizendo em sala de aula, mostrando, exemplificando, né? Então, tanto o professor Lucélio quanto eu, a gente trabalha com essa dinâmica, levando sempre muitos exemplos, fazendo algumas atividades, né? E disponibilizando um material complementar pelo SIGA. Certo. Professor, em relação a essas avaliações, que é uma pergunta que todo aluno quer saber, como são essas provas? O que realmente cai, não necessariamente de conteúdo, mas sim das perguntas em si. Sim. Como é que você cobra? Como é que você cobra, né? Como é que você Isso. avalia Pronto. seus alunos? Em PLE, a gente tem 2 unidades, né, que é diferente das disciplinas com a carga horária maior, que possuem 3 unidades, né? Mas a gente faz uma avaliação, né? Nessa avaliação, a gente tenta abordar a maioria, quando não todos, os assuntos que nós trabalhamos até aquele momento. Então, vem questões de múltipla escolha, né, e questões discursivas, né, questões de dissertar, né? Mas a gente também faz algumas atividades virtuais via SIGA, né, onde a gente aborda questões com textos, sempre abordando o conteúdo que foi trabalhado, né? Então, a gente leva charges, a gente leva artigos de opinião, a gente leva gêneros mais burocráticos, e a partir disso a gente vai perguntando sobre informações implícitas, coesão, coerência, os assuntos que circulam na disciplina, né? Isso nas atividades virtuais. E também a gente trabalha com a produção textual, né? Em PLE1, os alunos produzem o currículo, às vezes eles produzem os 2 currículos, o currículo Lattes e o currículo Vita. E a segunda ou terceira produção é a produção do resumo. E aí a gente trabalha com o resumo como técnica de estudo e o resumo acadêmico, né, que é aquele resumo que a gente produz para submeter um artigo a um evento, né, ou o resumo de um artigo científico, né? Então, a gente trabalha com essas ferramentas. As atividades virtuais que o aluno responde pelo SIGA, a produção do texto, né, a avaliação escrita e algumas atividades presenciais que a gente faz na sala de aula, né? Aí essas atividades presenciais mesclam também questões de múltipla escolha e questões dissertativas, certo? Aí temos a terceira avaliação, que é a avaliação de recuperação, que o aluno que não conseguiu passar, né, por nota, vai automaticamente para essa terceira prova, que é uma prova de recuperação, uma avaliação de recuperação, certo? Só que a gente ainda faz, né, uma atividade de reposição de nota, antes da prova de recuperação, antes da avaliação de recuperação. Então, no geral, o aluno ele tem aí, né, quatro momentos, especificamente falando, para conseguir alcançar, né, a nota de cada unidade. Vamos partir para a próxima pergunta? É mais em relação às dificuldades além da disciplina ser
uma carga horária baixa, seriam outras dificuldades enquanto lecionava. Então, as dificuldades que a gente tem também, no BTI, dificuldades estruturais a gente quase não tem, né? Porque a gente consegue apresentar um vídeo, a gente consegue imprimir, né, levar o texto para o aluno pegar nele, ler, riscar, refazer, né? Isso é maravilhoso. Então, esse tipo de dificuldade a gente quase não tem, né? Recentemente é que a gente está tentando migrar tudo para o virtual, porque a universidade está com dificuldade de adquirir toner, né, para as impressoras. Então, a gente está fazendo somente as avaliações escritas mesmo assim, só a prova, ou a prova de proficiência, né? Enfim. Agora, no que diz respeito, né, ao trabalho com extensão, pesquisa, monitoria, aí sim, aí a gente tem uma dificuldade, porque o trabalho de monitoria e o trabalho de pesquisa da gente, né, deveria estar diretamente vinculado a esse trabalho que a gente faz em sala de aula. E nós gostaríamos muito, né, de ter ao nosso lado pesquisadores, estudantes de iniciação científica ou monitores que fossem do curso de TI, né? Mas é difícil, primeiro porque vocês, né, que vocês são também, né? Mas vocês têm uma oferta muito mais interessante, né? Nos estágios, por exemplo. Então, assim, e aí eu estou falando de valor mesmo. Enquanto uma bolsa de monitoria custa R$ 400, né? Eu acho que aumentou agora. Aumentou, graças a Deus. Pois é. Mas aí vocês imaginem no ano passado, uma bolsa de monitoria custava R$ 400, um estágio está pagando, sei lá, R$ 1.800, R$ 2.000. Quem é que vai querer ficar na monitoria, né? A não ser que seja um estudante que realmente quer a docência, né, como carreira. O problema é que as nossas disciplinas estão concentradas no primeiro e no segundo período. Aí as exigências da gente é que o estudante pelo menos tenha pago já PLE1 e PLE2. Então, se volta para os estudantes do terceiro período. E lá no terceiro período, o povo já está indo para as empresas, né? Então, assim, é muito complicado. Então, a gente está revendo isso, porque a gente não queria sair desse círculo que é o curso de TI, né? Até porque nós atuamos no curso de TI. Vocês imaginem a gente abrir monitoria para alunos da ECT, para alunos do curso de letras, né? Seria, de certo modo, trabalhar com um público-alvo que não é o nosso. Nós estaríamos atendendo aos estudantes da universidade, sim, mas a gente queria trabalhar com o povo de TI, porque são os nossos alunos, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande da gente, né? Desenvolver as nossas pesquisas, a nossa extensão. Então, a gente termina meio que se inserindo nos projetos de outros professores, né? Que é ótimo, maravilhoso. Mas nós temos as nossas correntes teóricas também, temos a nossa forma de pesquisar, as nossas metodologias, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar essa realidade aí. Com certeza. Também espero, professor. Tem Todos mais alguma nós. coisa? Não, por mim tá ótimo, já respondeu todas as perguntas. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês, viu? Eu estou sempre disponível para quando precisarem. Uma reflexão final, assim, é muito difícil os alunos, principalmente quem acabou de sair do ensino médio e está ingressando na faculdade, conseguir ter uma abstração de, tipo, aquilo que eu estou sendo alimentado em sala de aula, aquele conteúdo não é uma coisa engessada. Aquilo eu tenho que abstrair, ver e refletir sobre o mundo ao meu redor. Então, tipo, é uma reflexão que a gente tem que trazer para conseguir dar mais importância a essas disciplinas. É porque, na verdade, a gente escuta a vida inteira, não sei vocês, mas eu escutei muito essa história de que teoria e prática não tem nada a ver. Às vezes a gente aprende uma coisa na teoria e quando vai para a prática vê que é totalmente diferente. Só que isso é uma inverdade, é um mito alimentado
pelas pessoas que desconhecem a relação entre teoria e prática. Na verdade, o profissional, o de TI, o de letras, qualquer um que seja, o que ele faz na prática, né, é o que ele alimentou na teoria, foi alimentado na teoria. É né? verdade. Então, assim, Mesmo a que ele não teoria, perceba, né? mesmo que ele não perceba. E a gente não percebe também que a prática ela vai alimentando a teoria. A teoria estuda a prática. Então, a teoria ela só existe porque a prática existe, né? Então, é importante que a gente entenda que todas essas teorias que a gente estuda na graduação, nós vamos levá-la para a prática e é óbvio que a gente vai aprimorar, a gente vai dar uma contribuição a mais. Até porque se toda teoria fica parada, ela morre, ela termina caducando, né? Porque o mundo ele vai evoluindo, as necessidades vão evoluindo, né? Então, assim, esse negócio de dizer assim, não, a teoria não serve em nada para a prática, isso não é verdade. Isso é para aqueles profissionais anacrônicos que ficaram parados no tempo, que não querem mais estudar, que não querem mais seguir, né, com o aprimoramento da sua profissão. Mas prática e teoria são coisas que precisam andar casadas. E é por isso que essa reflexão que você faz, Agnes, ela é tão importante, né? Porque às vezes o estudante ele chega na graduação e ele diz o seguinte: não, eu estou estudando isso aqui só para cumprir tabela. E não é. Olha, a discussão, os estudos que são feitos para montar uma grade curricular de um curso, vocês nem queiram saber. É muita briga, é muita confusão, é muito vai e vem, né? Disputa de poder, disputa política, disputa educacional, a observação da realidade. Muita pesquisa é feita antes, demanda de mercado. Então, assim, não se deve desconsiderar nada que se vê na graduação, porque tudo aquilo ali foi didaticamente pensado, milimetricamente organizado. Tudo está ali por um motivo, né? Exatamente. Existem falhas, existem coisas que você diz assim, eu vi isso, mas eu nunca vou usar. Existe, porque existem profissionais diferentes em todas as áreas. Mas existem muitos professores bacanas, legais, com uma metodologia interessante, com uma contribuição extremamente relevante para a nossa vida profissional. Profissional e pessoal também. E pessoal também, Pois Eu gostei muito desse seu comentário da via de mão dupla, professor, porque não é só prática e não é só a parte mais escrita, textual. São dois, é um casamento. Isso. Precisa de um como o outro. Aí tanto um influencia na melhoria do outro. A prática influencia a parte mais escrita, textual, os conceitos, como também os conceitos influenciam na prática. Não só tem um conhecimento sem nenhum outro, porque é falho. Isso, exatamente. Aí é isso, pessoal. Obrigado, viu, gente? Desculpem, assim, ter demorado tanto para atender esse pedido de vocês. Imagina, deu tudo certo. Pronto. Pois tá bom, então. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, gente. Tchau.